Aleluia. Evangelho segundo nos narra São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 7, que assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos, pestes, fome em vários lugares. Mas isso ainda não será o fim, queridos. Estamos atravessando um dos piores dias da humanidade deste século, cujo qual toda a humanidade está sofrendo incondicionalmente os efeitos desta peste, qual descrita nas profecias bíblicas e profetizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nas Escrituras, creia na palavra de Deus. O homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Muitos estão em desespero completo, principalmente aqueles que professam o nome de Cristo. Muitos pegam despreparados, desprevenidos, e agora sentem-se desamparados, pelo que muitos escandalizam o Evangelho. A falta de fé provém também da falta de conhecimento da palavra de Deus, porque há um número considerável de crentes evangélicos cristãos amontoados em muitos templos, muitas igrejas e muitas denominações, professando tipos variáveis de fé, mas são poucos aqueles que estão verdadeiramente firmados na fé bíblica. Porque a falta de conhecimento tem levado a grande maioria, por assim se dizer, a ser pegado de surpresa. Repito, desprevenido, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por não examinar as Escrituras e nem as profecias bíblicas descritas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um texto tão lido nas igrejas, que é Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo 33, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. E logicamente, claro, vocês também vão vencer. É o que nos narra as Santas Escrituras, a palavra do nosso Deus. Versículo 7, Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Quero me prender na palavra pestes, enfermidades, pandemias deste vírus, coronavírus, a qual assola o planeta
E bem poucos têm escapado desta enfermidade, a não ser os índios, aqueles que moram em floresta. E a humanidade toda, até aqueles que possuem muitos bens materiais para se manter por muitos anos, já se preocupam também, porque pelo fato dos que não têm um número maior, se essa pandemia se estendesse por mais um ano, com certeza haveria uma loucura total, um desespero total. E aqueles filmes que muitas vezes nós assistimos de ficção, de aventura, cujo mundo entra em colapso, isso é uma realidade agora ou uma realidade futura. São profecias por meio de filmes, de histórias, e muitas vezes eles acreditam que eles criaram, inventaram essas histórias, mas muitas vezes são revelações por meio destes meios de comunicação. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. E haverá fome e pestes em vários lugares. Meu querido amado irmão, ouvinte, leitor, simpatizante ou não da palavra de Deus, a palavra que eu deixo para mim, a palavra que eu deixo para vós outros, a palavra que eu deixo para você em especial, se já examina as Escrituras, se apegue a ela mais do que nunca, se apegue a Deus mais do que nunca, se apegue a Jesus mais do que nunca, se apegue ao Espírito Santo da verdade, o Consolador, mais do que nunca. Porque estamos vivendo dias difíceis. E esta é a hora. E este é o momento no qual a igreja precisa se erguer, se levantar, se manter firme. E não olhar exatamente, unicamente para si e para a sua família. Mas olhar unicamente para o alvo. Primeiramente para o alvo. Prioridade é o alvo, o reino de Deus. E Ele cuidará de nós. E Ele cuidará da nossa família. E Ele cuidará dos nossos. E Ele cuidará daquele cujo qual nós oramos e intercedemos dia e noite. Permaneça firme na fé. E se você não é crente ainda na pessoa bendita de Jesus Cristo, eis a oportunidade. Porque essa pandemia não são os últimos dias. A Escritura, a Bíblia Sagrada chama de o princípio das dores, o princípio do sofrimento, o princípio das angústias, o princípio das adversidades, o princípio das tribulações, o princípio de toda espécie de sofrimento, o princípio das angústias, das desesperanças. É o princípio de tudo isso, o princípio de um grande mal que está a caminho, muitas vezes em forma de um asteroide, muitas vezes em forma de um cometa. Esse é o princípio das dores, mas não é o fim. Porque dias de trevas maiores, dias de holocausto se aproximam. Esses dias se aproximam para toda a humanidade. Esses dias se aproximam para a igreja. Esteja pronto sempre, dia e noite. Esteja preparado, estejamos prontos, estejamos preparados com as lâmpadas acesas, vestidos, pronto para sair do Egito, pronto para sair desse mundo. Porque Jesus está às portas. E você e eu precisamos acreditar que o fim da história da humanidade no pecado já está cessando. O momento final se aproxima. Capítulo final da história da humanidade neste mundo. As páginas estão a rolar.
E logo mais a igreja terá toda lágrima enxugada dos seus olhos. E não haverá mais pranto, e não haverá mais dor, e não haverá mais sofrimento algum, porque estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.